Fala, Fenômeno Azul! Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo, me chamo Théo Souza. Como você já conhece, nosso canal aqui praticamente que diário, né? Com notícias do nosso Leão Azul Paraense, que vira a chave e disputa depois da manhã um jogaço. Lá em São Paulo, na Vila Belmiro, contra o Santos de Neymar, Rony, ex-Clube do Remo e companhia. Então eu já peço para vocês deixarem o like pra gente, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo aí, que é super importante pra gente continuar a nossa caminhada aí e chegar, né, nesses 30 mil inscritos que tá muito próximo. E para isso a gente precisa do like. E quanto mais like, mais fácil de conseguirmos inscrição. E quanto mais inscrição, mais rápido a gente sobe nosso número de inscritos aqui, né, de pessoas que gostam do nosso trabalho, tá bom? Então, like, inscrição e compartilhe o vídeo, por favor. O Clube do Remo joga depois da manhã, às 19 horas, quinta-feira, né? Hoje é o último dia do mês, inclusive 31 de março. O Remo inicia o mês de abril jogando fora de casa contra o Santos. Jogo importantíssimo para o Clube do Remo, né? Um jogo que pode dar prosseguimento na fase, já mudando de chave, de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série A. Já que o Clube do Remo, na rodada passada, venceu dentro de casa, venceu e convenceu, né, goleando o bom time do Bahia, né, do Grupo City, único invicto até então antes de jogar contra o Clube do Remo. E quem sabe o Remo não pode chegar lá em Santos e conseguir, né, pelo menos um empate. Para isso, né, para o Remo conseguir pelo menos um empate na Vila Belmiro, ou quem sabe até ganhar, a gente sabe que é muito difícil, o Remo vai precisar se superar. Qual é a superação? Não passar nem perto do que jogou o Campeonato Paraense, do que jogou domingo contra o Monte Roraima no Bainão. Nem perto, tá? Nem perto. Tentar reeditar as atuações contra o Mirassol, né? Aquele primeiro tempo maravilhoso contra o Atlético Mineiro, né? O primeiro tempo contra o Flamengo, o segundo contra o Coritiba e o jogo, principalmente o final do primeiro tempo com o segundo tempo do Bahia. É perto disso, tá? Junto com superação, com vontade e também com qualidade. Quando eu falo em superação, aí a gente nem quer estar falando, mas o futebol faz parte, o lado positivo e o negativo. O Marlon, zagueiro, que vinha de boas, né, atuações com a camisa do Remo, se firmou ali na zaga e ganhou um companheiro à altura, que é o Tchamba, que vinha jogando de lateral esquerdo, né, por ausência do Remo ter um lateral esquerdo, e poderia ser essa dupla, diria que perfeita, porque o Remo tem Marlon e Tchamba. O Marlon acabou se contundindo. No jogo da Copa Norte, onde o Remo não ganhou, onde o Remo está com muita dificuldade para se classificar, onde a falta de planejamento, a falta de vontade dos jogadores e tudo aquilo que você já conhece, que a gente sempre fala aqui, e tem que estar falando mesmo, acabou se batendo. Tá fora da partida e pode ficar fora até do jogo contra o Grêmio. Aí a falta de planejamento fica aqui, ó. Evidente, pessoal. Não precisa nem olhar para os lados, nem para cima, nem para baixo. É reto, evidente. Tá nas nossas caras. Pelo menos na minha e na de vocês, acredito eu, mas não tá na diretoria. E isso é que me preocupa. Fechou a janela de contratações. E aí, só rindo, dispensaram o Klaus. Zagueiro destro. Ah, um baita de zagueiro. Não, mas seria o reserva imediato. E aí nós vamos jogar contra o Santos com 2 zagueiros canhotos. Isso normalmente não dá certo. Espero que dê certo, logicamente. Mas normalmente isso não dá certo. Vamos jogar ali com Kaique e Tchamba na zaga. É o menos ruim, né? Kaique e Tchamba, como terminou o jogo contra o Monte Roraima? Porque no banco de reserva nós temos quem? Tassano? É melhor jogar com 10, né? Léo Andrade, que é canhoto também, melhor jogar com 10, né? Do que ter 11 contra 11 e um desses 11 atrapalhar a gente. Thalisson, não tem condições também, tá? Limitado. Então vai ser Kaique e Tchamba, né? A dupla que encerrou o jogo contra o Monte Roraima, 2 canhotos. Pelo Tchamba jogar de lateral esquerdo, já ter adaptação mais da esquerda, o Kaique deve jogar pela direita, né? Pô, muito preocupado com isso. O Kaique, pra mim, é limitado pra Série A, e ainda mais jogando de perna invertida contra o Santos,
Ou ele vai ter o Neymar caindo nas costas dele, ou vai ter o Rooney, dois jogadores rápidos, que se cortar pra fora, como ele vai jogar com o pé invertido, quem joga futebol sabe o que eu tô falando. Se um dos atacantes de velocidade, o Rony, o Neymar, ou seja outro lá que jogar, o Kaique vai ter muita dificuldade. Não é nem cortar pra dentro. Que cortar pra dentro vai cortar pra perna boa dele. Agora cortar pra fora, meu amigo. Onde o zagueiro tem que fazer o giro. Afe Maria. Totalmente preocupante, tá? Preocupante demais. E isso dá até calafrio de pensar, né? No ataque veloz do Santos com um zagueiro que já não é lá esse primor com a perna invertida no nível de qualidade de Série A. Então é a falta de planejamento aparecendo, né? E aí nós, para piorar a situação, nós teremos no banco Tassano, provavelmente e Thales. Espero que Kaique faça a melhor partida da vida. Tchamba continue, né, editando boas atuações, mas assim antecipando, o Tchamba vai ter que jogar por dor, né? Por ele, pelo Kaique para fazer a cobertura. E a gente fica assim, como é que o Léo Condé vai armar esse time? Marlon fora, Vitor Bueno fora, vai fazer muita falta, né? Que é o cara do desafogo, da qualidade técnica, tá fora da partida. Não teremos Patrick Picanha também, né? Chega a ser desfalque, né? Para alguns, dependendo da formação que ele usar, é até reforço pro Remo. O Patrick Picanha não joga porque ele tem contrato com o Santos. E na cláusula desses contratos, normalmente você não pode jogar contra o seu clube, né? Então, Patrick que estava no Atlético Paranaense, tá? Mas pertence ao Santos. Então não jogará a partida. Como será que o Léo Condé fará esse time jogar? Marcelinho tem que voltar para a direita. Na esquerda, acredito que será verdadeiramente a estreia do lateral Mike. O Mike jogou o Campeonato Paulista, jogou contra o Santos. Gramado bom, então conhece. Eu acredito que o Mike fará uma boa partida, né? Conhece o Santos, foi escolhido o melhor lateral esquerda do Paulista. Não foi tão bem contra o Monte Roraima, mas também o gramado, né? Não dava para jogar mais ou menos um polo aquático no Bainão. E ele é acostumado a jogar nos melhores gramados do Brasil, né? Que era do Campeonato Paulista, onde ele atuou muito bem pelo Novo Horizonte. Meio campo, será que ele vai com três volantes? Zé Ricardo, Pico e Zé Wellison? Ou ele vai com Pico, Zé Ricardo e David? Tenho as minhas dúvidas ainda. Acredito que para o Léo Condé ter acertado a parte defensiva do Remo desde quando chegou em Belém, tá? Vou chutar aqui. Só vou saber o time do Remo amanhã, no treinamento e tal. Isso lá em São Paulo, né? O Remo deve viajar hoje, depois do trabalho pronto no Bainão. E eu ainda acho que ele vai jogar com três volantes. Eu acho que ele vai com Zé Ricardo. Aliás, Pico, né, de primeiro volante, sustentando ali Kaique e Chamba. Acho que ele vai com o Zé Ricardo e o Zé Wellison, tá? Um volante mais aqui no meio da zaga e dois um pouco mais à frente. Eu acho que ele vai com esse time e vai guardar o David pro segundo tempo, né? Conhecendo assim um pouco, tá? Do Zé Ricardo. A não ser que. Do Zé Ricardo é bom, né? Do Léo Condé, perdão. A não ser que ele surpreenda, né? É tanto nome que a gente tem que gravar, né? Do Léo Condé. Então. Eu acredito que ele vai assim. E na frente, todo mundo já sabe, né? É o Jajá na direita, o Aleph na esquerda e o homem que, graças a Deus arranjamos, o homem que cheira gol, né? O Talhari, que tem tudo para fazer uma boa partida novamente, porque a zaga do Santos é muito fraquinha, viu? Deixa eu falar mais de Remy Santos durante a semana, como se eu tivesse a semana cheia, né? Amanhã e na quinta-feira no pré-jogo, tá bom? Então vamos ver aí o que o Remo vai guardar para essa zaga que me preocupa, né? A escalação não deve fugir muito disso aí, no máximo tirar um volante do que eu falei e colocar ali o David, mas eu acho difícil ele fazer isso. E nas laterais, acredito que ele vai manter. Infelizmente, a janela só abre em julho, né? Eu falava aqui, ó. Remo precisa contratar um lateral direito, precisa contratar um lateral esquerdo, precisa contratar um zagueiro. Contrataram o lateral direito, esquerdo, esqueceram do zagueiro, né? Nós só temos dois zagueiros a nível para jogar uma Série A aí, né? Que é o Tchamba e o Marlon. O resto, e um time que não quer cair de divisão não pode ter dois zagueiros. Não adianta ter o Leão Andrade, Thales, Tassano, não tem condições. E
Acredito até o Matheus Alexandre, que foi contratado para ser lateral, pode ser esse zagueiro em algum momento, né? Com a presença do Marcelinho ali. Talvez o Matheus jogando ao lado do Tchamba, né? Essa improvisação. O Matheus já jogou de zagueiro, inclusive, no Cuiabá. Tem altura para isso, né? Tem uma boa velocidade. Bora ver também se ele não faz essa adaptação do Matheus junto ao Tchamba e deixa o Kaique no banco, né? Perigoso, uma maneira ou outra perigoso. A falta de planejamento e esses jogos assim contra o Santos, que, modéstia à parte, com todo o respeito ao time da Vila Belmiro, é um jogo que daria ou dá pro Remo trazer um pontinho de lá, tá? Dá. Não é nada além do limite. Nossa, o Santos não. Neymar não é nem sombra do Neymar, aquele Neymar. Ele mesmo já falou isso em podcasts aí, né? Com aquela boçalidade dele, não precisa provar nada pra ninguém, blá, 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 blá. Realmente, o Neymar não é nem sombra, nem 20% do que foi há 10 anos atrás no Santos, do que foi há 6, 7 anos no Barcelona, né? É um jogador hoje, pra mim, tá? Me desculpem os Neymar 7, comum, totalmente comum. Na bola parada, perigoso, mas em campo ali, normal. Apenas o nome vestindo uma camisa grande do Santos e a camisa 10, né? Que já foi de Edson antes do nascimento do Pelé. Fora disso, um jogador comum que não me mete muito medo, não. Então, daria pro Remo chegar lá e trazer pelo menos um ponto. Mas, essa falta de planejamento, o Remo tá passando nas próprias pernas, se torna um jogo muito perigoso, já é, né, perigoso e difícil por ser o Santos e também pela falta de planejamento do Remo. Mas vamos aguardar aí o que o Léo Condé vai fazer para ajeitar esse miolo de zaga, onde já vinha melhorando, né? É um estilo do Léo Condé. Preocupado, tá, galera? Pessoal, não esquecendo que quem quiser assistir o jogo do Santos quinta-feira, o Asaf TV vai passar. Você pode assistir no celular, no tablet, no notebook, no teu computador, tá? Onde tu estiver, tu pode assistir. SD, Ultra HD, Full HD, 4K. DDD 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. Temos também MP Refrigeração, galera. O inverno foi embora, né? Chegou o verãozão aí, já tá fazendo calor infernal em Belém, né? De costume. Faça seu orçamento sem compromisso, instalação, manutenção e limpeza. Recarga de gás, conceito geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. Na MP Refrigeração 91 98256 7831. Temos aí também a Alvalho Engenharia, a melhor empresa de engenharia do estado do Pará. Você vai encontrar a Alvalho Engenharia aí nos 144 municípios do estado do Pará. Tá? Trabalhos e obras aí com preços que cabem no seu bolso com uma qualidade inigualável. 919 8060 1011, 919 8060 1011, tá? Temos também a Multiprint Comunicação Visual. Você vai encontrar a Multiprint no 919 8451 7210, a melhor gráfica do estado do Pará, com uma máquina ultravioleta, pessoal, totalmente incrível. Eu nunca tinha visto isso, né? Faz todos os tipos de copos térmicos que você imaginar, tá bom? Temos também aí a HC Clube, ainda tá com a promoção de limpar o nome e também aumentar seu score, 919-9805-2068. Além disso, você ganha um cartão de crédito com limite mínimo garantido de R$ 500. Limpe seu nome, volte a ter credibilidade no mercado, tá? Não deixa pra depois. Quem quiser fechar patrocínio com o canal, é só chamar no 919-8507-5560. Temos o plano Diamante, tá? Com vídeos e lives diários, o plano Ouro e temos também o plano Prata. Tudo isso aí, né, para expor sua marca, seu logotipo, a sua empresa, o seu negócio, galera. Seja o que for, preços que cabem no seu bolso, apenas para ajudar o nosso trabalho e a gente aumenta a divulgação da sua marca e faz você ter lucros a médio e a longo prazo, até porque o canal aqui tem milhares de visualizações diárias, né, milhares de inscritos, o engajamento é muito importante, então ajuda a gente e a gente vai ajudar muito vocês a levantar o seu negócio do outro lado. 919-8507-5560 aí para vocês, tá bom? Então é isso, galera. A gente volta mais tarde com o nosso segundo vídeo após o almoço, com mais informações do treinamento do Clube do Remo. Bom trabalho, boa aula para vocês, um bom café da manhã. Fui.